recomeçando aos 27 anos, começando uma graduação nova e ainda uma licenciatura. Completamente diferente de tudo que eu vim construindo ao longo da minha vida, mas com a certeza de que eu tô fazendo a escolha certa. Oi, meu nome é Kétila, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala de estudos, de literatura e do meu mundinho na letra. Procurando alguns temas que eu podia trazer aqui pra vocês. Essa coisa de eu começar uma nova graduação e vai ser letras, né? Aos 27 anos, tem dois lados da moeda. Um de, nossa, eu já tenho 27 anos e vou começar só agora a graduação, eu vou terminar com 30, 31, são 4 anos e meio. E eu vou começar uma carreira depois que eu terminar isso. E será que faz sentido? Será que vale a pena? E ao mesmo tempo de, nossa, eu só tenho 27 anos, por que não começar uma carreira do zero agora? É muito importante aqui eu também frisar que se você é uma pessoa que não teve a oportunidade antes, independente da idade que você tem. Aí eu tô falando de 27 anos, mas se você tiver 77 e só agora tem a oportunidade de estudar, não é tarde demais. Pode ser que seja mais desafiador. Eu fiquei muito tempo muito aflita com isso de me sentir velha demais para poder começar de novo e muito tempo também com medo de decidir fazer letras. Eu sempre quis escolher outras coisas que não fosse a carreira de letras. Por quê? Duas coisas. Primeiro, o medo de não ter sucessos, achar que outras carreiras seriam muito mais promissoras. E segundo, eu acho que como é realmente o que eu quero, como é um sonho muito grande, tentar ter a possibilidade de errar é muito mais assustador do que se eu não desse certo em qualquer outra coisa. Sempre procurei caminhos que fossem ditos como difíceis. E eu achava que a letras era fácil. Gente, spoiler, não é. Cara, eu acho que na verdade nenhuma graduação é fácil, mas também não é assim um bicho de sete cabeças. Vai ser desafiador porque é para ser um processo de crescimento, é pra gente aprender e desenvolver uma profissão. Então, assim, né? Se for para você entrar e sair igual, não faz nem sentido. Eu tenho uma série de perguntas que eu mesma fiz ao longo do processo até decidir e aceitar, entender e seguir esse sonho de realmente fazer letras. Eu vou cursar letras português e espanhol dupla habilitação. Agora, no meio do ano, eu vou começar no segundo semestre na UFES, que é a federal aqui do meu estado, do Espírito Santo. Eu não tenho experiência ainda de cursar letras, mas assim, eu já pesquisei tudo que você pode imaginar. Pesquisei muito a grade curricular, tudo, tudo. Já conversei com colegas, já fiz tudo que você pode imaginar para ter certeza de que é o que eu queria. E a cada pesquisa, a cada coisa, eu só tinha mais certeza. Infelizmente, você vai ver muitos colegas de profissão, muita gente que não é feliz com a profissão, principalmente se você for ser professor, que inclusive é o meu intuito, eu vou fazer uma licenciatura, mas também aqui eu nem teria a possibilidade de fazer o bacharel se eu quisesse fazer só o bacharel, né? Mas sempre foi minha vontade de fazer licenciatura. Eu quero, inclusive, que uma das carreiras seja como professora. Você vai ver muitos profissionais te desanimando. É porque eles são amargurados? Não necessariamente, é porque, infelizmente, gente, trabalhar com educação é muito desafiador mesmo. Eu sou professora de biologia, já tive a experiência, eu estou me formando ainda, faço essa graduação EAD. Inclusive, eu vou trazer um vídeo aqui falando somente de como que é estudar EAD. Não vou poder comparar ainda com estudar presencial, só mais pra frente. Então depois vai ter esse vídeo também. Mas eu posso falar como que é a experiência de estudar EAD. Eu acho que pode te ajudar muito. Continuando, né? É muito desafiador você trabalhar com educação, você trabalhar como professor. Nem todas as escolas pagam a mesma coisa, nem todas as oportunidades são as mesmas. Às vezes os colegas são muito difíceis, os alunos são muito difíceis. Realmente existe esse lado. Não é, não é mentira. Mas eu não sei se, porque eu tive muita sorte, eu fiz os meus estágios e trabalhei apenas em uma escola. Então, assim, eu tenho uma vivência apenas de um lugar. Mas é uma escola muito grande, uma escola pública, da rede estadual, com muitos desafios, com muitos os professores sentem muito desafio, mas a minha experiência foi muito boa. Com os professores que eu acompanhei, foi muito bom. E eu tenho uma opinião muito particular de que o professor ele é responsável por grande parte de como funciona a aula, a sala de aula. É claro que existem ambientes extremos que está realmente fora do controle, né? Mas existe a possibilidade de você ter um vínculo com a turma, de você direcionar o seu trabalho de uma forma mais
mais saudável, que faça sentido e trabalhar muito a sua maturidade emocional dentro de qualquer profissão, mas principalmente dentro da educação, porque a gente lida com adolescentes, em grande maioria, às vezes crianças, adolescentes, e é muito desafiador mesmo. A gente está lidando com pessoas que estão em desenvolvimento e nós somos uma referência. E aí não tem como você esperar também que um adolescente pense exatamente como você, faça exatamente o que você espera. Então a gente tem que saber lidar e saber lidar com os desafios, os colegas de profissão, os alunos, os pais, os alunos. É desafiador, demanda muito. Mas eu também acho que pode ser mágico. Quando você recebe os frutos do seu trabalho, é muito gratificante, muito gratificante. Você fazer uma aula proveitosa, mesmo que a sua semana inteira tenha sido ruim, de aulas péssimas, mas aí uma aula foi boa, parece que tudo vale a pena, sabe? Não tô querendo aqui romantizar um cenário tóxico, eu só tô querendo dizer que existe o lado bom. Existe a parte legal de ser professor. Eu acho que é incrível e existem vários benefícios. Eu comparo muito com trabalhar no comércio. Eu trabalhei grande parte da minha vida, quase toda, em comércio. Eu já trabalhei como vendedora de loja, já trabalhei em uma lanchonete, já trabalhei com atendimento ao público, já trabalhei com financeiro, com administrativo, já trabalhei em hospital, já trabalhei dentro de vários setores dentro do hospital, pude ver várias realidades diferentes. Questões de salário e de qualidade de trabalho, ser professor é infinitamente mais vantajoso. Claro que pode ser que você não se identifique. Isso acontece, pode acontecer dentro de qualquer profissão. Quando você tenta tornar esse ambiente mais prazeroso para você mesmo e relembrar do porquê você está fazendo isso, pode ser muito mais proveitoso. Tanto que a gente vê inúmeros professores que estão insatisfeitos com a sala de aula e ainda assim não abandonam, porque é muito mais vantajoso, principalmente financeiramente, ainda mais se você é um professor concursado, você tem ali a estabilidade, é muito mais vantajoso do que você trabalhar em um comércio. As chances de você crescer dentro de uma empresa a nível médio, né, de ensino médio, e você chegar ali e crescer, são muito menores do que dentro do ambiente escolar. Que toda especialização que você faz, existe uma remuneração. Aí aqui eu tô falando de escolas públicas, né? Dentro da escola particular, eu realmente não sei como funciona. Então, toda sua pós-graduação, mestrado, doutorado, aumenta a sua renda, a carga de trabalho é menor. Claro que acaba que os professores têm mais vínculos de emprego por receber menos, né? E a realidade é muito diferente de cada cidade, de cada estado. Mas eu tô falando aqui num cenário positivo dentro da minha realidade, que é numa escola de interior. Então, assim, eu acho que é muito mais vantajoso do que trabalhar no comércio, do que qualquer outra coisa, é uma profissão, entende? E aí, dentro disso, existem infinidades de possibilidades para você poder trabalhar e expandir. Dito isso, eu sempre soube que eu queria ser professora desde criança. Quando eu fui fazer meu estágio na biologia, eu confirmei isso. Porque durante toda a minha trajetória, eu não queria aceitar. Tipo, meio que inconsciente, não de forma clara para mim mesma. Eu buscava outros cursos, outras possibilidades. Inclusive, eu passei em tudo que eu tentei, com bolsa, com tudo, porque eu precisava fazer em faculdade particular para poder estudar à noite, né? Porque a faculdade pública, mesmo eu passando, não teria como eu fazer um estudo integral, porque é uma cidade, é no centro, né? Na capital. É uma cidade diferente de onde eu moro, não teria como trabalhar, então, assim, esse remanejo para mim não era uma possibilidade. Então, sempre eu tentei bolsas em escolas particulares, sempre consegui, mas eu acabava que sempre dava algum erro e eu não prosseguia. E aí sempre eu queria a área da saúde, então eu tentei fisioterapia, psicologia, biomedicina, aí tentei biomedicina mais de uma vez, agronomia era numa escola pública, mas aí eu realmente gostei, mas eu tive que parar porque era integral. Psicologia, todas, direito, eu consegui bolsa para fazer tudo isso. E eram coisas que eu queria fazer no momento. Parecia que fazia sentido, mas não era o que eu realmente queria, sabe? Eram coisas que eu via a possibilidade de crescer, de desenvolver, que tinha coisas que eu poderia gostar, mas nada me preenchia completamente o que eu queria. E aí e eu faço biologia e vou para letras, né? Como que é esse caminho? Então, é completamente diferente. O único elo comum é a licenciatura, é a educação. Mas a ciência, para mim, ela é muito mágica mesmo, assim, eu gosto muito. E eu posso ainda continuar nisso quando eu penso em pesquisa, entender como que é o aprendizado, o processo de aprendizado ali dentro da neurociência do aprendizado.
entender como educar uma criança, como o cérebro funciona, eu consigo unir a ciência à educação. E aí as portas começaram a se abrir. E a letras, depois eu pesquisei muito. Então, assim, eu pesquisei oportunidades, carreiras, possibilidades, tudo que você pode imaginar. E tudo me deixava muito feliz com a possibilidade. Tudo parecia preencher o que eu queria a vida toda. Eu pesquisei a grade curricular, pesquisei, vi outras pessoas, vi relatos, vi trocentos vídeos, tudo que você pode imaginar, e eu realmente me sentia muito feliz em me imaginar em todos os cenários possíveis dentro das carreiras de letras, inclusive o mais tradicional, que é o de professora. Quando eu entendi e aceitei isso, eu olhei para trás e vi que sempre foi esse o caminho. Sempre os meus colegas, os meus professores, as pessoas próximas a mim falavam: Nossa, é sua cara fazer letras, e eu não queria aceitar. Muito porque eu escrevo, e eu sempre gostei muito de escrever, então tem muito isso, né, de faz letras e é escritor. Não necessariamente, tá? Se você quer ser única e exclusivamente escritor, não faça faculdade de letras, porque não vai te formar como escritor. Mas eu acho que sim, dá uma ajuda, mas não vai te formar como escritor. Faça curso de escrita criativa, vai aprender sobre escrita criativa, vai fazer cursos separados ou até uma graduação em escrita criativa, porque vai fazer mais sentido para você. Eu gosto muito de ser escritora, quero ser escritora, mas a faculdade de letras não é para este fim, nem para aprender um idioma, que no meu caso eu vou fazer uma dupla habilitação em português e letras, e também isso foi uma escolha estratégica em português e espanhol, né? Tô ficando doida. Isso também foi uma abordagem estratégica porque eu tenho mais oportunidades de trabalho. Claro que, se você escolher uma habilitação só, pode ser que você vai ter um proveito maior. Você vai conseguir descobrir mais coisas ali dentro e não precisa necessariamente, falando da UFES e falando de faculdade de dupla habilitação, você não precisa entrar na faculdade fluente no idioma, mas se for inglês, aí você precisa sim, porque as aulas já são em inglês, os trabalhos tudo é em inglês. Agora, no caso de dupla habilitação, né, português, francês, português, espanhol, italiano, aí depende das outras que tem outras faculdades, não precisa necessariamente entrar sabendo o idioma, mas você vai ter que estudar, vai ter que correr atrás, porque eu acho que a partir do segundo semestre as aulas já começam a ser no idioma, já começa a engatear, porque vai te formar para ser professor daquele idioma. Então é interessante que você estude, que você vá atrás disso, inclusive é o que eu estou fazendo agora. Como eu vou entrar só no segundo semestre, eu já estou revisando, na verdade agora eu estou priorizando o inglês, porque eu quero muito fazer pesquisa e tal, acho que vai ser muito útil, mas já estou começando a introduzir o espanhol na minha rotina para poder aprender, e vou fazer tudo que eu tiver que fazer quando eu estiver na graduação para poder ficar fluente no idioma e saber ensinar ele se eu quiser seguir carreira como professora de idioma, que é inclusive uma possibilidade. Nesse vídeo eu falei muito sobre ser professor, porque eu queria muito seguir nessa linha também, mas falando de carreira como um modo geral, o meu conselho é, como uma pessoa mais velha, né, fora do habitual, fora do tradicional, começando uma graduação do zero, uma carreira completamente nova, completamente diferente, o meu conselho é aquele clichê de que o tempo vai passar de qualquer forma. Vai ser mais desafiador, talvez a gente não se reconheça tanto com os alunos da nossa sala, mas eu já fiz algumas amizades prévias, e tem inclusive uma das minhas amizades, é uma menina que também está fazendo a segunda graduação dela, já é professora, já está fazendo um mestrado, assim. São pessoas às vezes mais velhas, são pessoas que não tiveram oportunidade antes, estão fazendo agora. Então não se apega muito nisso. Vai com a cara e com a coragem. Se você só teve a oportunidade agora, só teve condições de estudar agora, ótimo, aproveita essa oportunidade. E eu acho que é uma grande vantagem, porque a gente já tem mais maturidade para lidar com diversas situações, principalmente a gente que já trabalhou em comércio, teve que lidar sempre com pessoas. A gente já vai com essa maturidade e saber lidar com os colegas, com professores, porque é um ambiente de convívio, é um tipo de experimento social também. Então, a gente ter uma maturidade pode ser uma grande vantagem. E eu considero também, para mim, uma grande vantagem que eu venho do ensino EAD, na minha graduação especificamente, muito solitário, assim, muito que depende de mim. Então, eu já tenho facilidade para estudar sozinha, para não depender necessariamente de um professor.
E eu acho que isso é uma grande vantagem, que a Kétula de 18 anos não tinha nem maturidade emocional para dar conta de, por exemplo, se tirasse uma nota baixa. E hoje eu, mais velha, vou conseguir fazer isso, quase 10 anos depois, né? Então, assim, que a gente olhe para as vantagens, para as partes positivas de estar começando mais tarde do que o habitual. E às vezes, se está mudando de carreira, pode dar medo, porque parece que a gente está começando do zero. Mas nunca é do zero, a gente já construiu uma trajetória até aqui, então não faz sentido ter tanto medo, porque a gente tem diferenciais, tem experiência em outras áreas que podemos atrelar ao que a gente vai começar agora. E eu vou contar tudo para vocês aqui como é que está sendo a graduação de letras, as experiências, as aulas, e vou trazer um vídeo aqui mostrando a minha grade curricular para vocês também, quais matérias que vão ter. Pelo menos o nome, assim, mas por enquanto eu não sei ainda o que estudo em cada disciplina, só sei pelo que eu pesquisei. Mas enfim, espero que seja incrível. Se você é principalmente da área de letras, deixe seu comentário aqui, vamos ser amigas. Quem sabe a gente já não compartilha dicas de estudo, dicas de materiais. Vai ser ótimo, foi um prazer te ter aqui. Deixe aqui as suas dúvidas, seus comentários sobre essa área ou sobre mudança de carreira mais tarde. Vai ser um prazer te responder e te ter por aqui. Beijo, se inscreve no meu canal, até a próxima.